Pessoal, esperar vocês entrarem um pouquinho. Lembra que a gente falou que hoje, 11 horas, a gente vai falar sobre saúde mental, justamente com você, mamãe, ou você que tem o maior intuito de engravidar, como eu, e às vezes sofre por algum probleminha, passa por algumas questões, né, a qual você vai descobrindo no decorrer do caminho. E hoje eu quero apresentar para vocês com o maior carinho a doutora Rangel, maravilhosa. Vou apresentar ela para vocês e ela vai falar um pouquinho sobre o tema. Espera só um minutinho. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem ela. Olá, doutora! Olá, tudo bem? Prazer, muito obrigada por estar aqui. Muito bom dia para você. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho a respeito da saúde mental, principalmente nesse momento, né, das mamães, nesse momento de gravidez e até, às vezes, até mesmo na época das ansiedades, igual eu, que sonho muito em ser mamãe, e a gente passa por algumas dificuldades e a ansiedade atropela muito isso, não é verdade? Com certeza. Bom dia, obrigada por estar aqui. É bem importante a gente pensar o seguinte: a gente costuma, assim, popularmente falando, idealizar a maternidade. Muitas vezes ou a gente acha que é padecer no paraíso, outras vezes a gente associa muito ao momento de plenitude. A gente pode até pensar assim, as fotos em revista, ou até que a gente faz nos ensaios de gestante, sempre está uma mulher plena. E muitas vezes a gente acaba buscando essa plenitude ou imaginando que vai chegar nela desde ali da tentativa, né, de ter o bebê, quanto ali na gestação ou no pós-parto. E a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, nesse período, até desde ali tentar ter o bebê, da gestação e do pós-parto, a gente vive uma série de transformações físicas, de identidade, no trabalho, e também emocionais. E com isso, exige uma demanda muito grande psicológica da mulher. E muitas vezes pode aí acarretar um aumento de ansiedade, pode acarretar que a gente queira tanto a coisa e às vezes a gente acaba até atrapalhando, não porque a gente quer, às vezes até mesmo o processo de engravidar, ou por exemplo um processo de amamentação. Então eu venho falar que o processo emocional, o processo psicológico para se tornar mãe, ele já é um grande trabalho, porque a gente se vê com muitas emoções. Muito legal, doutora. E fala pra mim, qual é a maior dificuldade hoje das mamães quando te procuram, né? Quando realmente vão atrás de um psicólogo? Porque hoje ainda é um tabu para nós mulheres procurar um psicólogo, tentar entender algumas questões ainda. E quando a mulher procura, muitas vezes ela tá muito abalada e poderia ter evitado isso logo no início. Explica para nós essa fase da mulher. Com certeza. Muitas vezes a mulher, se a gente pensar ali no pós-parto, depois que ela já teve o bebê, uma das maiores queixas é a sobrecarga. E aí vem porque ela se vê assim com a privação de sono, com a amamentação, mas eu somo a essa sobrecarga, que às vezes até ela não imagina que seja por isso, a esse processo de um luto que ela faz, porque a vida dela não vai ser mais a mesma, né? Ela pode ter muitos ganhos, mas ela também tem muitas perdas, e isso traz cansaço. É um cansaço também de se transformar em mãe. E aí eu venho com uma outra queixa, que muitas vezes a mulher para e pensa, até esses dias eu estava até assistindo um podcast, uma atriz ela comentando que uma das maiores coisas que ela teve, que ela pensou ali da maternidade real, que ela não imaginou que ela fosse viver tanto aquilo, ela pensar assim, eu não sei mais quem eu sou. Porque de fato, muitas vezes a nossa identidade ela se perde para se reencontrar, para se reconstruir. E penso que esse é um dos maiores trabalhos e dificuldades. Às vezes a mãe vem assim, porque ela está frustrada, porque a via de parto não foi a que ela queria, porque ela está frustrada, ou ela não aguenta mais a sobrecarga. Mas muitas vezes tem muito a ver com isso, com a perda de identidade, com não se identificar, não saber se sentir perdida ali enquanto mãe. Às vezes um pedido de ajuda em como eu vou ser mãe, né? Como que é isso? E você acha, doutora, que às vezes o fato dela procurar sozinha também é um problema? E você acha que se tiver talvez um grupo de mães que trabalhem com essa realidade,
né? Um grupo, você tem algo para falar a respeito disso, da mulher, da mamãe? Porque a mulher, na maioria das vezes, a gente já se sente sozinha em alguns aspectos, né? Seja eles profissionais, seja eles pessoais. E quando entra ainda nesse contexto, que ela tem uma família, mas ela também se sente muito sozinha no fato de ser mãe. Porque, querendo ou não, a gente brinca que o filho é sempre da mãe. Fala um pouquinho a respeito dessa realidade, se em grupo é melhor para a mulher, se o tratamento sozinho, de que forma que a gente trata essa realidade. E fala um pouquinho sobre a depressão pós-parto também, que eu acho que continua sendo um tabu para as mulheres, mas que é algo muito existente, muito constante nos dias atuais. Sim, inclusive, né, pegando aí o gancho já da depressão pós-parto, o que a gente sabe que com a pandemia aumentaram muito os índices de depressão pós-parto. E por quê? Porque essa mulher se viu ainda mais sozinha. E a depressão pós-parto, ela tem algumas causas e não são necessariamente hormonais, porque se fosse só hormonal, toda mulher entrava em depressão pós-parto. E a depressão pós-parto também não é assim porque ela não gosta do bebê, porque ela é uma má pessoa, mas ela pode advir por alguns motivos, pela idealização na maternidade, pela sobrecarga materna, por uma dificuldade que ela possa ter na maneira como ela internalizou a relação dela com a mãe. Muitas vezes mulheres que são mães solo tem uma tendência maior, não que seja um problema ser mãe solo, mas é porque ela tem menos rede de apoio, ela tem menos pessoas com quem contar, né? Ela não tem um parceiro ou uma parceira ali do lado. Pode ter a ver, né, que justamente de repente ela teve ali uma rejeição quando criança, ela se decepciona com o cotidiano da maternidade e aí ela vai adoecendo. A depressão pós-parto, a gente pode pensar que a gente poderia pensar em depressão pós-parto provavelmente quando uma tristeza materna começa depois ali dos 20 dias a 30 dias de pós-parto, porque antes, às vezes a mulher fica com uma instabilidade hormonal, com a depressão pós-parto, mas isso acaba meio que voltando à normalidade. Essa tristeza materna e essa instabilidade emocional no pós-parto direto ali, por volta do quarto dia até no máximo o fim ali do primeiro mês, a gente chama de baby blues. A depressão materna, a depressão pós-parto materna, a gente já identifica após ali o primeiro mês de gestação. E muitas vezes ela tem como sintomas não sentir prazer em cuidar do bebê, querer ficar sozinha, ficar muito irritada, ou não querer sair de casa. É muito semelhante a um sintoma de depressão. E para isso, para tratar uma depressão pós-parto, é muito importante um acompanhamento médico e psicológico. E a gente pensa, por que é tão importante? Porque além, né, de você mãe, né, ou você tentante, você que está ali na gestação, ser a principal prioridade da sua vida, também, né, nesse momento inicial você está ali formando vínculo com o bebê. E ele precisa de um adulto disponível para isso, para formar esse vínculo. Então, você estando bem, você vai se ajudar e também ajudar a sua criança. E em grupo, o que é interessante? Em grupo, as mães elas podem criar uma coisa chamada uma rede de identificação. Porque, que nem você falou da solidão materna, porque penso que só quem é mãe consegue se haver ou identificar as dores, ou até mesmo aquele momento que você cansa de ser mãe, aquele momento que você gostaria de tirar uma folga, né? Então, entre mães, esse processo de identificação e de formar redes de solidariedade é melhor. Então, por exemplo, você criar, participar de um grupo de apoio a mães, de um grupo, né, de troca, de uma roda de conversa em um grupo. Muitas vezes pode ser guiado por uma profissional ou pode ser um grupo ali que as mães criem. É muito bom para ajudar nesse processo de identificação. Inclusive também existe um outro termo chamado pré-natal psicológico. Ele pode ser feito individual ou em grupo, mas em grupo eu acredito que ele tenha essa vantagem que as gestantes estão ali juntas e juntas elas podem cuidar, né, de temas e de identificações, partilhar ali a vida. E o pré-natal psicológico, ele é uma espécie não só necessariamente de psicoterapia,
justamente ele é uma prevenção, ele é psicoeducativo e preventivo. Então, nele, geralmente ele é coordenado por um ou dois coordenadores ali, terapeutas, e que vão tratar de temas muito importantes que a mulher se depara, muitas vezes a mulher e o casal vão se deparar na maternidade, o parto, o medo do parto, a maternidade e vários temas interligados ali ao pré-natal psicológico e a transformação da vida da mulher com a maternidade e a construção de vínculo com o bebê. Tem uma pergunta, doutora, se a culpa que nasce com a recém-mãe, porque a mãe se sente culpada muitas vezes por ser mãe e por ter eu acho que essa explosão de responsabilidade, né? A Camila Bazuco tá perguntando aqui pra nós. Responde pra ela. A pergunta é... A culpa que nasce com a recém-mãe. Ah, sim. Por que essa culpa nasce? Seria isso, talvez. Vamos Exato. Pensar. Porque muitas vezes a gente... Acho que tem mais de uma coisa aí. Tem o peso que a sociedade coloca na mãe. E também tem o fato de que muitas vezes a gente acaba se colocando num desejo de uma perfeição. Talvez isso não é tão consciente assim, mas muitas vezes é inconsciente. Então é como se a gente quisesse ser a mãe perfeita para o nosso filho. Existe uma parte da culpa que eu diria que é uma culpa saudável. Em que ponto? Vamos pensar assim, a gente tem um quarto, aí a gente tem o quarto inteiro, né? E a gente tem um armário ali. Então, se a culpa estiver só ali no armário, mas não no quarto inteiro, ela vai ser benéfica. Em que sentido? Porque quando a gente cria uma relação com alguém, a gente tem uma responsabilidade. Então, a culpa, assim, no sentido de te responsabilizar pelos cuidados do bebê, não em excesso, ela é importante porque ela é algo que baliza ali as nossas relações. E também a gente pode pensar que quando a gente se culpa, talvez porque a gente gostaria de ser uma mãe perfeita, uma mãe muito boa para o nosso bebê, porque nesse momento ali, logo que nasce a mãe, porque ela falou, logo que nasce a mãe vem a culpa. Porque a gente se avê com o bebê que a gente foi, com o bebê que foi cuidado pela nossa mãe. Então, de alguma maneira, a gente também gostaria de ter tido essa mãe perfeita. Então, vem essa culpa de querer ser perfeita para a criança. Ai, muito bom. Doutora, fala um pouquinho da sua clínica, fala onde você atende. E a gente queria muito agradecer a sua presença. E hoje o comércio ele mudou muito. Hoje ele realmente pensa na saúde desde as mães. Hoje não é mais só a venda, mas é o cuidado também com aquilo que a gente oferta, com aquilo que a gente oferece. Eu queria que você falasse mais um pouquinho a respeito e no final você finalizasse com a localização da tua clínica, qual o teu atendimento e o teu segmento. Ai, ok. Sim, é muito importante a gente pensar nesse cuidado, né? Eu penso que o cuidado na clínica ali da perinatalidade e ali da parentalidade, ele é muito importante porque, que nem você falou da tentante, porque são muitas expectativas, são ansiedades, né? Às vezes até uma ideia de que sendo mãe a minha vida vai mudar completamente no sentido positivo. Então a clínica, nesse contexto, ela é uma clínica que pode ser preventiva e de cuidado. E isso é muito importante porque a gente pensa, né? Eu ofereço um trabalho clínico voltado às mães. Muitas vezes a gente vê muitos trabalhos voltados ali à mãe e o bebê. Não que isso não seja importante e não que eu não faça isso também, mas eu trago uma proposta de um olhar para essa mulher. Porque muitas vezes, né, a gente até brinca, depois que nasce o bebê todo mundo esquece da mãe. Então eu trago a proposta de um cuidado para essa mulher. Então, nos meus trabalhos eu ofereço uma psicoterapia individual. Ela pode ser na modalidade online, como pode também ser na modalidade presencial. E ofereço também a possibilidade de fazer um pré-natal psicológico. E a gente trabalha no pré-natal alguns temas, como eu falei, o medo do parto, a amamentação, a construção do casal parental, né, a construção da maternidade. Também a gente sinaliza para essa mulher temas como depressão pós-parto, baby blues, para que ela esteja com ferramentas para lidar com isso depois que o bebê nasce. E então, esse pré-natal ele pode ser individual como pode ser em grupo.
Também, né, é possível a gente formar um grupo de mães no puerpério, porque ali, coordenado ali pela psicóloga, a gente pode fazer rodas de conversa, tendo a possibilidade de trabalhar em grupo, né, tendo a mediação da psicóloga e a fortalecimento ali de rede e de vínculo entre essas mães. Atualmente, a minha clínica está ali na Rua Imperial 369, aqui em São José do Rio Preto. Estou ali numa região bem centralizada da cidade, de fácil acesso. E eu tenho ali o imenso prazer em poder tirar dúvidas, em poder auxiliar essas mães, justamente também tendo passado pela maternidade, pela gravidez no período da pandemia, e tendo conversado com muitas pessoas, né, durante ali a pandemia, eu vejo o quanto essa mãe precisa de cuidar. Às vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida de quem cuida. E eu penso assim, nesse período que a gente vem, compra o enxoval, prepara para o enxoval, que é um processo muito bom, mas também é importante poder cuidar de si, que às vezes a gente acaba cuidando mais do outro do que da gente. Doutora, fala seu Instagram também para nós. O meu Instagram é psicóloga.robertagrangel. Doutora, muito obrigada pela parceria. Tem muitas mães já agradecendo, porque eu acho que é um tabu ainda sobre esse assunto, né? E aí eu queria agradecer em nome da Tip Top aqui da Redentora, né? Em nome de todas as mamães que estão assistindo. E aí eu queria que você deixasse um recado para elas, né? Seja de força, seja de vitalidade nesse momento, a qual a gente sabe e falou exatamente sobre esse tema, solidão, sobre essas questões. Eu queria que você deixasse aí alguma dica ou alguma frase realmente motivadora para elas. Eu quero agradecer imensamente as mamães que entraram, as mamães que possam entrar depois, ou as futuras mães. Agradecer a você e a Tip Top por estar aqui. E vou deixar aqui uma ideia de 5 dicas para viver o puerpério com mais leveza. Penso que a primeira delas é ainda na gestação você se informar, mas não em excesso. E não com coisas que não te façam sentido. Então, se informe com coisas que façam sentido para você. Segundo, é muito importante você ter uma rede de apoio. Você vai precisar de alguém que te ajude a cuidar do seu bebê ou que te ajude, né? Seja alguém que vá lá lavar uma louça, a sua mãe, ou alguém que você pode contar. Isso é muito importante. Ou também uma rede de apoio profissional. Terceiro, cuidado com a ideia da mãe multitarefa, da mulher multitarefa, porque isso seria glamorizar a sobrecarga e a solidão materna. Então, delegue coisas, você não precisa fazer ali tudo sozinha, né? Você pode ter ajuda. Acolha seus sentimentos, né? Isso é muito importante. Poder acolher, nomear e ressignificar os seus sentimentos. E uma última dica, eu diria, se escute. Muitas vezes a gente acaba ficando muito ali absorvida, quase como uma esponja, por muitas dicas. Hoje o Instagram, ele traz coisas maravilhosas. O Instagram, a internet, mas ele pode também trazer um excesso e a gente às vezes querer buscar um manual. Ser mãe é assim. Então eu digo, se escute. Como faz sentido para você ser mãe? E isso vai te ajudar na amamentação, vai te ajudar no momento do parto, no pós-parto, porque só você vai saber construir um vínculo com o seu bebê. Então, se escutar e olhar para você, buscar ser mais leve, pegar leve ali na maternidade, penso que é a melhor dica para viver a maternidade com mais leveza. Doutora, muito obrigada, tenha um bom dia e agradecemos a tua presença mais uma vez. Muito obrigada.